Quem foi esse jovem? Qual sua relevância para o cristianismo? O que levaria alguém a sacrificar sua vida por sua fé? Quem ele viria a se tornar? Bem-vindos ao canal Histórias de Fé. Nesse vídeo conheceremos uma história inspiradora que remonta aos primeiros dias da igreja primitiva. Vamos explorar a vida de um homem cuja coragem e fé o transformaram em um ícone do cristianismo. Estamos falando de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. Muitos líderes religiosos daquela época acreditaram que os milagres e maravilhas realizados por Jesus deixariam de acontecer após a sua morte. No entanto, os apóstolos continuaram realizando muitos milagres em seu nome. Isso resultou na conversão de muitas pessoas que se juntaram à igreja, promovendo um crescimento exponencial do cristianismo. Diante disso, houve a crescente necessidade de se formar liderança na igreja. Então, no capítulo 6 do livro de Atos, temos a instituição dos diáconos na igreja. Os apóstolos decidiram escolher 7 homens para cuidar da assistência às viúvas da igreja, a fim de que os próprios apóstolos pudessem ficar com o tempo mais livre para a pregação do evangelho. Entre os 7 escolhidos destacamos Estevão, um homem de grande retidão. Juntamente com Estevão foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nocanor, Timão, Parnemas e Nicolau. Estevão desempenhou um papel fundamental na propagação do evangelho, ensinando-o a muitas pessoas. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, foi uma figura notável nas primeiras comunidades cristãs em Jerusalém. Estevão havia se convertido ao cristianismo. Havia aceitado a Cristo como Salvador pessoal. Ele era helenista, ou seja, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina e falava grego, e de acordo com o texto bíblico, Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. Estevão fazia parte do grupo dos 7 diáconos escolhidos para servir na igreja primitiva. Sua vida exemplar e seu compromisso com a fé o destacaram. Estevão não era apenas um diácono. Ele era um homem que se dedicava a servir os necessitados e ao mesmo tempo pregava o evangelho com coragem. Enquanto Estevão dedicava sua vida à pregação do evangelho, ele expunha a palavra de Deus com uma sabedoria incomparável, apoiando seus argumentos de forma convincente, provando que Jesus era, de fato, o Messias prometido. No entanto, houve uma revolta entre os líderes religiosos da época que não aceitaram essa mensagem. Eles não estavam satisfeitos com o fato de que até mesmo sacerdotes influentes estavam abraçando a fé em Cristo como Salvador. Em uma trama diabólica, eles não hesitaram em acusar Estevão de blasfêmia e chegaram a subornar testemunhas falsas para que ele fosse condenado perante o Sinédrio. Seu objetivo nefasto era garantir que Estevão enfrentasse a pena de morte. As acusações de blasfêmia contra Estevão se baseavam principalmente em seu ensinamento de que Cristo era o Messias e que chegara o momento de cessar a adoração ao templo, direcionando-a à pessoa de Jesus. Quando Estevão proferiu essa acusação devastadora, uma fúria incontrolável se apoderou daqueles homens. A batalha espiritual estava prestes a atingir seu ponto culminante, e as consequências seriam verdadeiramente monumentais. Estevão tinha plena consciência de que sua sentença de morte era iminente, mas ele também sabia que seu martírio não seria em vão. Num ato de violência impiedosa, o arrastaram para fora dos muros da cidade e começaram a apedrejá-lo. Entretanto, num momento que parecia transcender o tempo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos para os céus. Ele vislumbrou a glória de Deus resplandecendo, e diante de Deus Todo-Poderoso estava Jesus, de pé à direita dele. Nesse momento ele faz uma declaração que ecoaria pela eternidade nas Escrituras. Com uma serenidade impressionante, ele disse: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus." Estevão viu a justiça divina e o próprio Jesus, o seu defensor. A justiça de Deus não apenas vindicaria o sangue de Estevão, mas também o de todos os mártires que viriam depois dele. Mas seus executores, ouvindo isso, cobriram seus ouvidos e, num frenesi, avançaram em direção a Estevão. Enquanto as pedras implacáveis o atingiam, Estevão, olhando para os céus com um semblante contemplativo, elevou sua voz e fez uma oração derradeira: "Senhor Jesus, aceita meu espírito." Então, caiu de joelhos e clamou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Com estas palavras de perdão, Estevão expirou. Seu destino estava selado,
mas seu legado e impacto ecoariam através dos tempos. Sua fé e coragem inspirariam não apenas aqueles que testemunharam sua execução, mas também futuras gerações de crentes.